Graça e paz. Vamos falar hoje em Neemias 1, de 1 a 4, texto inicial. Reconstruir a vida. Neemias 1, de 1 a 4. Reconstruir a vida é o tema dessa meditação, que está baseada em Neemias 1, a partir da experiência do profeta Neemias, que era copeiro do rei, na ocasião, quando foi chamado para uma importante missão, a missão de reconstruir os muros que estavam em ruínas, a cidade que estava devastada, e assim fora feito. E temos então esse exemplo da reconstrução, não só de muros, não só de edificações, mas a reconstrução de vidas. E esse texto, então, esse tema, ele é baseado nesse texto, a partir dessa experiência, mas também baseado na experiência de vida que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, e também na experiência de vida de outras pessoas que estão também reconstruindo suas vidas, recomeçando a sua história. Então, Neemias 1, de 1 a 4, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleau, ou Quisleua, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e lá estão na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa palavra, por essa experiência, por esse texto. Colocamos-nos aqui à disposição do Senhor para te servir, a igreja, o reino e todos aqueles que estão aqui, agradecidos ao Senhor e agraciados pelo poder do teu Espírito, rendidos ao Senhor nesta hora, nosso coração de gratidão por tudo e por todos, que essas histórias, essas experiências venham contribuir com a história da nossa vida, e que o Senhor, através do teu Espírito, faça-nos entender esta palavra, e emprestamos nossos ouvidos, a nossa atenção dedicada ao Senhor. Que a nossa mente seja conectada à mente de Cristo, nosso espírito ao Espírito Santo, e que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e o pastor Douglas diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Algumas vezes, no decorrer da nossa caminhada, nós precisamos reconstruir a vida. Isso se dá devido a acontecimentos que não são agradáveis, não estão planejados, mas que acontecem na nossa vida de um modo geral. Tanto nós cristãos servimos a Cristo, quanto os não cristãos. E assim também foi com Neemias. Nos tempos de Neemias, que nós sabemos que se dispôs nas mãos de Deus a reconstruir os muros de Jerusalém. Isso aconteceu
por volta aí do tempo dos anos 445 a 430 antes de Cristo. E a gente sabe dessa história e vê os relatos do narrador. A cidade estava destruída, desabitada, desolada, em ruínas. E Neemias, que era um dos patriotas daquela cidade, servindo ao rei em uma outra localidade, de forma a estar, por assim dizer, em uma zona de conforto, procura saber dos seus queridos, e a notícia então, quando recebe, nada são agradáveis, a cidade desse jeito. O verso 3 diz que os moradores que restaram em províncias próximas encontravam-se em grande pobreza, sofrendo humilhação, sofrimentos, desprezo, miséria, fome. Imagine a cena. E eu fico a perguntar, você conhece alguém que está precisando recomeçar? Alguém a quem diga que a nossa vida é feita de recomeços. Então eu quero que a gente possa aprofundar um pouco juntos aqui nesta palavra, nesses ensinamentos, e observarmos aí 8 desafios a serem vencidos. Bem sabemos que o número 8 na Bíblia refere-se a recomeço. Foi com 8 pessoas que Deus recomeçou tudo de novo. O próprio Deus também é o nosso Deus, Deus de recomeços. E eu quero então apresentar para você, de forma rápida, 8 desafios a serem vencidos para quem quer recomeçar. Se você conhece alguém que precisa recomeçar, essa é a palavra. Se você precisa recomeçar, essa é a palavra. Se um dia você precisar recomeçar, aqui estão as instruções nessa palavra. E eu começo dizendo que reconstruir a vida requer tomada de decisão. Assim como nós decidimos amar, amor é um mandamento, mas nós decidimos se vamos obedecer ou não. Então, por isso que falamos que amar consiste em uma decisão. Perdoar também é um mandamento, mas nós também decidimos se vamos perdoar ou não, se vamos liberar o perdão ou não. E a Bíblia diz que nós temos que ser rápidos e prontos a perdoar. E o perdão, ele não é um sentimento. O amor não é um sentimento, é um mandamento, mas requer uma decisão. E o perdão faz mais bem para nós do que para aquele a quem nós proferimos. Da mesma forma, reconstruir a nossa vida requer uma tomada de decisão. Com os exemplos de vida de Neemias, nós aprendemos dicas aqui importantes que poderão ser úteis para reconstruirmos áreas das nossas vidas, da nossa vida que estão em ruínas. O primeiro destes exemplos é que reconstruir a vida requer uma tomada de decisão, um start inicial. Nesses versos que lemos inicialmente, vamos perceber que Neemias recebe um relatório do seu próprio irmão, de como estava a situação da sua cidade amada, Jerusalém. Mas as notícias não foram nada agradáveis, o que levou aquele copeiro do rei a lamentar-se e chorar pela cidade de seus pais e antepassados. No entanto, logo nós vemos que a lamentação de Neemias por sua cidade tinha algo por trás, pois ele certamente sabia que algo precisava ser feito para resolver aquela situação. Foi então no verso 4 que ele disse: eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E eu não tenho dúvidas que nesse período em que ele recebe essas notícias nada agradáveis, a despeito da sua cidade natal, da sua cidade amada, do seu povo querido, a partir do momento que ele se assenta ali, ele começa a chorar, ele começa a lamentar diante de Deus, e ele começa a orar e a jejuar. Não tenho dúvidas que ele recebe instruções da parte de Deus, por isso ele faz essa referência ao Deus dos céus, para que ele tomasse uma decisão
porque algo precisava ser feito, alguém precisava se levantar. E é muito difícil, não sei se você há de concordar comigo, alguém da própria cidade que estava passando por aquela situação de sofrimento, de dor, de humilhação, de desprezo, de fome, miséria, se levantar para fazer algo com força, se levantar com força para fazer algo. Sim ou não? Então, eu entendo que nesse caso haveria necessidade de alguém de fora vir com força, com energia para fazer algo em prol daquele povo. E alguém precisava se levantar. E Neemias se levantou. A partir de uma tomada de decisão que eu creio orientada pelo Deus dos céus. Então, se a situação está ruim, ou se você conhece alguém cuja situação está ruim, não faz mal chorar por ela, por um tempo, conforme esses versos apontaram. Aliás, é bom que chore. É importante chorar, é importante lamentar por um tempo. Mas nós não podemos ficar só chorando. Nós não podemos ficar só lamentando, sentados à beira da calçada, chorando, lamentando, porque isso não vai resolver o problema. Isso não vai ajudar a gente a recomeçar. É preciso fazer algo mais. Chorar é bom, lamentar é importante, mas não é um fim em si mesmo. Se você quer reconstruir algo em sua vida, ou conhece alguém que precisa reconstruir algo em sua vida, ou a própria vida como um todo, então aqui estão as dicas. Tome conhecimento da situação, comece a orar e jejuar, se for necessário, e tome a decisão de fazer algo a respeito. E eu não tenho dúvidas que com a direção de Deus nós vamos obter coragem para começar a agir, como foi o caso aqui com o profeta Neemias. Segundo, reconstruir a vida requer planos. Projeta por gentileza no capítulo 2, Renato, versos 6 a 8. Reconstruir a vida requer planos. Veja o texto, no capítulo 2, versos 6 a 8. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então Neemias não tinha só uma boa vontade. Compreendem? Neemias não tinha só tomado uma decisão de fazer algo, mas ele também tinha planos de como executar aquela missão, de como reconstruir os muros, as portas da cidade. Então, se alguma área da sua vida está uma verdadeira tempestade ou em ruínas, e você anda desesperado, ou conhece alguém que anda desesperada, o livro de Neemias vai nos ensinar muitas coisas. Que é necessário nos acalmar por um tempo, lamentar, chorar. É necessário passarmos por esse tempo. Mas entender que não podemos ficar só chorando, só lamentando, só murmurando, só reclamando, de nada vai adiantar. Mas esse tempo é um tempo que vai acalmar o nosso coração. É um tempo que Deus vai falar ao nosso coração. É um tempo que nós vamos teremos que ter a intrépida decisão de fazer alguma coisa. E aí, ao fazermos, vamos observar a situação, o que precisa ser feito, o que precisa ser organizado, o que precisa ser arrumado. Aí você vai traçar os seus planos, com objetivos.
E então você vai fazer esses planos para começar a consertar tudo, a organizar tudo, o que é necessário para você poder recomeçar. Por isso, para começar a reconstruir a vida em alguma área, trace metas e até prazos, como foi feito aí com Neemias. O rei já tinha autorizado, mas a rainha, e as mulheres são hábeis nisso, né, de perguntar detalhes, né, como é que vocês vão fazer, quando você vai voltar, como é que você pretende fazer, e ele já tinha tudo na mão, já tinha a resposta. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, vou precisar de pessoas para me ajudar, porque sozinho é difícil recomeçar. Sozinho é difícil, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil recomeçar. E ele vai e responde, eu pretendo fazer isso, eu peço inclusive ao rei que me dê cartas para isso, me dê autorizações para aquilo, madeiras para aquilo. Percebe? Então Neemias, ele tinha tomado a decisão, mas ele também tinha um plano. Tinha metas e até prazos, e agiu. Aliás, Lucas 14, 28 a 32, vale a pena ler esse texto, porque diz que ninguém deveria agir sem antes pensar. Qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Então aqui esse texto fala, o Dr. Lucas fala a respeito da insensatez de começar algo, começar um projeto de recomeço, sem antes ter a sensibilidade, a dedicação em planejar. Então, reconstruir a vida requer planos, requer tomada de decisão. Terceiro desafio, Neemias 2, verso 10, e depois o verso 19. Reconstruir a vida pode despertar inimigos. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode despertar inimigos. A respeito do texto, da história do texto, da situação de vida, de tudo o que aconteceu dessa experiência, nesse caso despertou. Não quer dizer que na sua vida vai despertar, ou na vida de alguém que você conhece, que quer recomeçar, precisa recomeçar, ou está recomeçando, se levante inimigos. Mas nesse caso aqui, reconstruir a vida pode despertar inimigos. Neemias 2, verso 10 e depois o 19. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Então, ponto. Tem pessoas que são do mal, tem pessoas que querem fazer o mal, e tem pessoas que fazem o mal. Tem pessoas que fazem o mal simplesmente pelo fato de querer fazer o mal. Tem pessoas infelizes que não desejam a nossa felicidade simplesmente porque elas são pessoas infelizes. É simples assim. Então, nesse caso, levantou-se inimigos que foram contra um projeto que era de Deus, a partir de uma pessoa chamada Neemias. E aí você vê no texto, verso 10. Se levantou para fazer o mal. Quando, porém, Sambalate, aí vem Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, então são 3. O árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Então, assim, já inventam histórias, já provocam calúnias, já zombam, só que não tem o entendimento que esse é um projeto do reino, do rei e do reino. E que de Deus não se zomba. Então, reconstruir a vida pode despertar inimigos. Nós não podemos nos iludir achando que faremos planos, que tomamos a decisão de recomeçar, fazemos planos,
começamos a executar os planos e tudo vai bem sem nada nos atrapalhar. Não podemos nos iludir com essa ideia. Principalmente, preste atenção, se nesse caso de reconstrução da nossa vida, inclui alcançarmos novas vidas para Cristo, ou seja, se o projeto que nós temos de reconstrução da nossa vida inclui a reconstrução de outras vidas também. Se o nosso projeto é um projeto do reino, um projeto do rei, ou seja, pelo rei e pelo reino, é óbvio que vamos ter pessoas muito próximas de nós, diga-se de passagem, como era o caso aqui, conhecidos de Neemias, que vão se levantar ou vão se despertar como inimigos para tentar fazer com que o projeto que é de Deus, mas executado por nós, não dê certo. Estão entendendo, amém ou não? Pois, verso 19, infelizmente, existem pessoas que não vão querer te ver bem, não vão querer ver você recomeçar. Como eu já disse a respeito, né, há pouco tempo atrás, há pessoas que preferem ir no nosso velório do que celebrar o nosso casamento. Infelizmente, há pessoas assim, tá? Então, eu estou dizendo isso por experiência de vida e vão tentar desanimar a gente, atrapalhar a gente. Mas então a palavra é, fique atento a isso e não se intimide. Se tentarem se levantar, pois eles se levantam para cair, a Bíblia diz, eu creio. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz, eu creio, eles já são derrotados em nome do Senhor Jesus. Foi o que aconteceu aqui com esse povo. Só que como ser humano a gente desanima. E esse tipo de gente atrapalha. Esse tipo de coisa atrapalha. Mas se nós tomamos a decisão, a intrépida decisão de reconstruir, de recomeçar, traçamos os planos, formulamos as metas e colocamos os planos nas mãos do Senhor, porque Ele tem as respostas certas. Se esses planos, eles incluem planos para o reino, plano no reino, alcançar vidas, mesmo que isso desperte os inimigos de plantão, eles vão cair, já são derrotados, e o projeto de Deus vai ser executado. Eles podem até tentar atrasar, mas eles não vão ter êxito nessa obra do mal. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter essa convicção. E o quarto desafio, Neemias 2, de 11 a 16, reconstruir a vida requer estratégias. Uma coisa é você ter plano, uma coisa é você ter estratégia para realizar o plano. Então, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Ele estava fazendo reconhecimento do local. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então, a estratégia dele foi manter ali em sigilo, em segredo, né? Então, o que a gente aprende aqui? Que enquanto você estiver tentando reconstruir a vida, uma dica inicial aqui muito importante é: elabore suas estratégias em segredo. Pelo menos por um momento, pelo menos por um tempo, até você concretizar a sua história, a sua ideia, até você traçar os seus planos, suas metas, seus objetivos. Então,
permaneça em silêncio, em segredo, pelo menos por um tempo. Depois de você estudar a situação, como foi o caso lá, olhou, examinou, viu como é que estava, viu se era aquilo mesmo que tinham falado. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa apresenta uma situação para você e diz que quem conta um conto aumenta um ponto, né, Renato? E isso é verdade, né, João? Geralmente as pessoas aumentam. Eu nunca vi alguém contar um caso, presbítero Johnny, que fosse menos. Você já viu, Marta? Geralmente é sempre a mais, né? E é assim mesmo. A gente, sem querer, aumenta não só um ponto, mas às vezes até um conto. Mas, enfim, então, guarde em segredo, pelo menos um momento, estude a situação. De repente você vai ver, não é nem como estavam falando. E aí você se surpreende. Ou às vezes, também já houve casos assim, de a pessoa contar um negócio e chegar lá é pior do que você ouviu. Aí você fala, se surpreende assim, eu não imaginava que estava tão ruim assim, a vida dessa pessoa, a situação. Então, vá preparado para mais ou para menos, mas independente de como está, vai dar certo, em nome de Jesus, amém? Então, depois de estudar ali a situação da sua vida e dos que estão contigo, apresente o relatório a eles, apresente a sua estratégia, seus planos, e explique que você quer ali recomeçar sua vida, que você quer realizar essa obra, que você quer recuperar-se. Amém? E assim, anime-os. Aí vai, conversa com o povo, veja lá o verso 17 e 18. Olha, meu plano é esse, a minha estratégia é essa, para chegar a atingir esses objetivos, as metas, assim eu quero construir isso, quero fazer desta forma. E anima o povo, versos 17 e 18. Aí vai dando continuidade, ok? Então, eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Olha que interessante, se ele chega para o povo e fala assim, olha, pessoal, irmãos, a situação está pior do que eu imaginava. Olha, é o seguinte, não vai dar certo, eu tracei aqui uma estratégia, mas a coisa está ruim mesmo. Imagine se o povo ia falar isso aí, ia correr. E não tinha nem público no auditório para falar. Então ele foi, manteve a sua estratégia de segredo, viu como é que estava, não estava boa, talvez pior do que tinham contado para ele, porque ele viu em detalhes, riqueza de detalhes. Mas quando ele vai e anima o povo, e conversa com o povo, ele anima o povo, ele motiva o povo, vamos juntos, ele fala, vamos juntos. E o povo fala, vamos reconstruir. Então, reconstruir requer estratégia, e na maioria das vezes é importante mantermos em segredo, pelo menos por um tempo, até revelarmos na hora certa para as pessoas certas. Agora, importante, se você começar do jeito certo e com essa estratégia, que é uma estratégia de paciência, as pessoas, na maioria das vezes, tendem a te apoiar. Isso é bem notório, e depois você lê o capítulo 3, você vai observar o quanto de gente, o quanto de rei, que apoiou Neemias nesse projeto, e cada um foi construindo um pouquinho ali, no seu limite do seu território, e rapidinho eles reconstruíram, porque mais pessoas foram se ajuntando a esse grande projeto, por conta dessa estratégia. Neemias 4, de 1 a 3, reconstruir requer persistência. Reconstruir requer persistência. Vejamos o verso 1 a 3, no capítulo 4, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Lá atrás, você viu que ele ficou muito irritado, né? Foi isso? Agora ele ficou furioso. Ridicularizou os judeus. Lá atrás ele tinha zombado, agora ele vem e ridicularizou. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Olha, já... como é que é? Ele já inferiorizou ali
as pessoas, né? Subestimou a capacidade das pessoas. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Até o 3. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Então você vê que um desmotivado, um irritado, um furioso, já contaminou para o mal o outro que estava ali também próximo, né? Então, como já dissemos antes, no meio da execução de seus planos, haverão situações e surgirão pessoas mal intencionadas, como é no caso aqui, que tentarão te desanimar e te atrapalhar. Até zombarão de você ou até vão ridicularizar você, como foi o caso aqui, os inimigos de Neemias fizeram com ele. Por isso, a persistência é necessária. Eu ouso a dizer que qualquer sinal de objeções, ou de inimigos, ou de levante contrário, são fatores e indicadores que nós estamos no caminho certo. Eu aprendi com um amigo pastor lá no Nordeste que ninguém chuta cachorro morto. Ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto. Então, repetindo, a qualquer sinal de levante de inimigos, se você está fazendo a obra, que também é a obra de Deus, o projeto do rei, pelo reino, um projeto de vida seu, mas que inclui um projeto de vidas, inimigos se levantam para cair, mas é necessário a gente perseverar na visão que Deus deu. Aliás, na reconstrução da vida, a gente descobre, alguém anote aí, quem são os verdadeiros amigos. Porque até então, eu já até disse isso para vocês um dia aí, que até então o entendimento era que amigos é aquele que te ajuda quando você está sofrendo, não é aquele que só levanta você quando você está caído, mas aquele que estende a mão para não deixar você cair, ou aquele que está próximo a você para não deixar você cair. Até então, esse era o entendimento, mas nesses últimos dias a gente está descobrindo que os verdadeiros amigos não são só esses, mas os verdadeiros amigos são aqueles que toleram, que suportam a sua alegria, toleram a sua alegria e suportam a sua felicidade. Esses são os verdadeiros amigos, porque sabe, ser feliz, estar feliz incomoda, é ou não é? Você vai contar uma bênção para alguém, algo que você conquistou, algo que você, com suor, lágrima, oração, jejum, com fidelidade a Deus, você conquistou, e a pessoa, mas eu conquistei isso, aquilo, a pessoa que não quer o seu bem, é fácil identificar, a pessoa vai jogar areia no negócio, vai jogar, né, entulho, ou seja, a pessoa vai dizer, mas tem que ver isso aí, esse negócio aí não é muito bom, não é desse jeito que estão falando não. Tem que tomar cuidado, irmão. Esse tipo de coisa aí é perigoso. Você vai contar a benção para a pessoa te empoderar mais, você sai de lá com um banho de água gelada, nem frio. Então, a pessoa que quer ver você bem, o seu verdadeiro amigo, ele suporta a sua felicidade, ele tolera a sua alegria. Ele te empodera. Fala, que bênção, meu irmão. Eu estava orando por isso, eu estava jejuando por isso, eu estava torcendo por você. Então, é o caso aqui, a gente precisa persistir nessa obra. A persistência é necessária, esforços pela metade não levarão à conclusão da obra. Mas em meio a esses empecilhos, permita que Deus seja o seu juiz e tenha o foco na missão que Deus te deu. Se a missão é reconstruir a vida, foco na missão. Nos versos 4 e 6, que nós vamos ver, Neemias lida com a situação da pressão e zombaria dos seus adversários. Vamos ver como ele lidou com a situação. Veja aí. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Olha, ele apresenta para Deus, hein? Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra.
Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, a perseverança aí. Até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então o que Neemias fez? Ele apresentou a Deus, né? E olha que oração ousada, né? Que eles fiquem como prisioneiros, né? É igual aquela oração da mudança, né? O pastor Newton Tuller, eu aprendi com ele, essa oração da mudança, né? Pede para Deus mudar a pessoa, né? Está te incomodando, está te importunando, está te zombando de você aí, né? Então pede para Deus mudar o coração daquela pessoa, não é verdade? A oração da mudança. Aí não deu certo, aí a primeira deu o coração duro, a pessoa não mudou. Aí você pede para Deus mudar a pessoa de lugar, muda de cidade, muda de igreja, Senhor. Está aqui atrapalhando a obra, né? Tanta gente aí trabalhando e a pessoa só importunando, muda de igreja, muda de cidade. Aí não deu certo, a pessoa dura de coração, não mudou. Aí você vai para o último estágio. Senhor, muda para a glória. Leva para junto de ti, Senhor. Newton Turner que me ensinou para nós, pastores, lá na cidade que eu fui pastor. Então, a oração da mudança. E Neemias, então, fez essa oração, né? Muda eles lá, Senhor. Leva prisioneiro, né? O verso 5, Renato. Então, uma boa oração aí, ó. Sejam eles levados prisioneiros, Senhor, como despojo para outra terra. Que oração boa é essa, né? Amém? Então, vamos lá. Então, persevere, inclusive na oração. Sexto desafio, Neemias 4, de 7 a 9. Reconstruir a vida requer unidade e trabalho cooperativo. É aquilo que eu falei um pouco antes. Ninguém recomeça sozinho. Unidade e trabalho cooperativo são necessários para vencer inimigos, conforme aqui vejamos nos versos 7 e 8. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Esse povo não desiste mesmo, né? Então, nós oramos, mas, vamos ler juntos? Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Então é orar e agir, né? É orar e agir, minha irmã. Então unidade de trabalho, cooperativo, na oração, no jejum, ficar de plantão ali, são necessários para vencer os inimigos que querem destruir-nos. Mas não sem confiar em Deus, verso 9, né? Então, mas nós oramos ao nosso Deus. Então, fazer tudo isso, mas confiar em Deus. Além disso, com organização e estratégia, devemos persistir em nossas metas, conforme o verso 9 aí, para nos proteger deles. Então, para reconstruir a vida, não podemos ser inocentes ao ponto de pensar que nenhum impedimento tentará nos atrapalhar no meio do caminho. Vocês viram que eles persistiram no ataque, né? Lá atrás, no capítulo 1, 2, já começa. Vamos lá conversar e tal, queriam distrair. Aí Neemias fala, por que eu pararia a obra? Porque eu não vou descer. E aí eles vão, cada vez eles vão investindo um pouco mais forte. Chegaram ao ponto de querer atacar Jerusalém, né? Então o inimigo não desiste. Então a gente não pode ser o inocente a esse ponto de ficar aí só orando. Nós temos que partir para o ataque também. Proteger, levantar guardas, proteger. Então, por isso, nenhum projeto de reconstrução que envolve vidas, ele vai ser feito sozinho. Nós vamos precisar de pessoas de unidade e trabalho cooperativo. E não podemos desistir diante das primeiras dificuldades. Aliás, tem muitas, vou dizer, algumas pessoas que vão agir para o mal, com maldade. Mas tem muitas pessoas que estão dispostas e disponíveis para agir com o bem, para fazer o bem. Amém, irmãos? Algumas pessoas que vão para o mal, mas uma multidão que está fazendo o bem. É nessa multidão que a gente tem que estar dentro, que vai fazer o bem, que a gente pode contar
para esse trabalho. E encararmos aí cada desafio desse como uma oportunidade de crescimento. Agora, o sétimo desafio, reconstruir a vida pode ser cansativo. Pode ser cansativo. Então, você observa que Neemias teve muita motivação inicial para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele planejou, tomou a decisão, ele planejou, ele criou estratégias em segredo, ele verificou a cidade, ele apresentou o relatório ao povo, animou o povo, motivou o povo para a obra. Eles animaram também, começaram a reconstruir tudo. Porém, todos encararam problemas durante essa construção. Então, o que a gente entende aqui? Às vezes, é frustrante saber que os nossos planos não saíram como sonhávamos, ou não vai ser realizado na época que nós planejamos. É frustrante, é triste, no mínimo triste. Mas ainda assim, não é o momento de desistirmos ou pensar que não há mais jeito. Se há algo atrapalhou, alguém atrapalhou, alguma coisa atrapalhou ou atrasou a execução dos nossos planos, então é hora de revisá-los e pensar numa nova estratégia, mas nunca desistir. Então, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque foi o que Neemias fez diante das dificuldades. Isso está no capítulo 4, verso 10 a 13. Nós vamos pular esse texto para ir mais rápido. Então, nessa fase do término da obra, alguns poderão até desanimar, começar a se queixar e querer desistir. Então, coragem, persistência são necessários para podermos continuar. Está aí também no verso 14 e 15. Mas não se deixe enganar, pois mesmo com a reanimação, o trabalho duro em equipe, cooperativo, poderá vir situações, problemas pela frente, conforme também vieram no verso 16 a 18. Então, todo projeto de reconstrução, há problemas, há necessidade de acertos, de ajustes, mas há necessidade de perseverar. E por fim, Neemias 6, de 1 a 4, por fim, Deus honra os esforçados e fiéis. Deus honra os esforçados e fiéis. Mais uma vez, nós vamos ressaltar aqui, pessoas tentarão nos atrapalhar a reerguermos a nossa vida, a continuarmos reescrevendo a nossa história. Por isso a importância de manter o foco. Versos 1 a 4. Você sabe que até calúnias serão ditas? Agora o verso 5 a 8. Depois vocês leiam o capítulo 6, que vai ser muito importante. Agora, o importante que eu vejo aqui, que está no verso 15 e 16, no final das contas, você vai terminar a obra, a sua luta com perseverança, negando aí a desistir todo momento, essa negação, trabalhando duro, confiando plenamente em Deus o tempo todo. Você vê que Neemias coloca sempre Deus no projeto, né? Tudo que ele vai fazer, ele sempre coloca Deus. A oração, ele fala se Deus permitir, se Deus não. Você pode perceber que Deus está em todo o projeto, toda a estratégia, em oração. Nosso Deus e tal. Deus é bem presente aqui na vida de Neemias. Então, você vê que em todo o tempo, ele fala a respeito de Deus. Fala que a mão de Deus estava presente em cada detalhe. Isso é importante a gente também ressaltar. Então, concluindo, a gente diz o quê? O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Uma obra assim muito rápida. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Então, assim, o que eu quero dizer é que quando os inimigos ouviram que a obra ficou pronta, todos os gentios ali à volta deles temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, ou seja,
ficaram com o orgulho ferido. Porque tramaram o que tramaram, né? E tiveram seus planos frustrados. E aí eles tiveram que reconhecer, o orgulho ferido aqui significa, tiveram que reconhecer que foi por intervenção do nosso Deus que Neemias, junto com todo aquele povo, fizeram a obra. Então, o que a gente viu aqui, Deus honra os esforçados e fiéis. Então, são aí 8 dicas para recomeçar. Número 8 é recomeço. Então, 8 desafios que a gente vai enfrentar, precisa enfrentar, mas ao final vai valer a pena. Não é fácil seguir isso aqui. Jesus falou que não ia ser fácil, mas não é impossível. Então, com perseverança, com pessoas boas ao nosso redor, a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Amém? Se a obra é para Ele, inclusive, é por Ele, é para Ele, por meio dEle, todas as coisas. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando vigor, discernimento, sabedoria, persistência para reconstruir a nossa vida ou ajudar alguém que queira reconstruir e precise reconstruir a sua vida. Hoje nós estamos vivendo tempos aí pós-pandemia e há muita gente que está reconstruindo sua vida. Eu tenho conversado, tenho visto, ouvido, e as pessoas, de certa forma, têm feito isso aqui que o Neemias fez, e tem dado certo, né? Eu tenho procurado seguir isso aqui também. Então, falo um pouco aí, mais aí com a minha vida. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra, esperamos que tenha sido bênção na vida daqueles esforçados e fiéis que aqui estão e aqueles que aqui ouviram. Em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, dá-nos esse renovo, essas estratégias, instrui-nos a respeito dos planos que nós precisamos elaborar, das estratégias que precisamos criar. Senhor, todo aquele cansaço que não seja um cansaço excessivo, que o Senhor nos dê o repouso, a noite segura, o sono reparador para aqueles que estão incansáveis na obra. Em nome de Jesus, que não desistam de reconstruir suas vidas em meio a situações que passaram, lutas e batalhas que tiveram. Em nome de Jesus, que mais pessoas do bem se unam, que haja esse trabalho cooperativo, que a gente não se sinta sozinho, né, nesse processo de reconstrução, de sonhos, de planos, de situações que temos para a nossa vida, mas também para outras vidas, que o Senhor nos possa criar essa resiliência, aumentar a persistência para continuarmos firmes, vigilantes, na direção que o Senhor nos determinou, nos deu. Nos dá as estratégias, que os inimigos que porventura sejam despertados, que já caiam por terra em nome de Jesus. A Tua palavra diz, né, que uns se levantam de um lado, outros do outro, mas todos vão cair, e que nós tenhamos esse discernimento, essa perseverança em oração também, e a qualquer sinal que possamos prosseguir e nunca desistir. Em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, principalmente aqueles que, assim como eu, estamos recomeçando, reconstruindo a vida e dando continuidade a reescrever a nossa história. Que assim o Senhor nos livre de todo o mal, nos perdoe os pecados e nos faça, assim como Neemias e toda aquela sua equipe, ter êxito na realização da missão. Tudo isso nós te pedimos para a glória de Deus, o nosso Pai em Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que oramos agradecidos. Amém. E que a graça, infinita graça, superabundante graça de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a força, a sabedoria, perseverança do amado amigo, querido Espírito Santo, sejam constantes na nossa vida
e na vida de todos aqueles que querem recomeçar, que precisam recomeçar, que tomaram uma decisão de recomeçar, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.